Beleza. Então, vamos dar início aqui, né, à nossa terceira conversa em relação ao Programa Paraná Anjo Inovador de 2024. Só para colocar todo mundo na mesma página, que tiveram bastante pessoas que foram entrando aí no nosso grupo de trabalho, né, no decorrer do processo. Esse é o nosso terceiro encontro. E no primeiro encontro, né, a gente já fez o processo de apresentações e o que foi discutido ali, mas só para deixar todo mundo na mesma página, né? Eu, Daniela, sou responsável pela empresa Audipex, que é um escritório de contabilidade especializado em empresas de tecnologia. Então, a gente acompanha por aqui muito de perto, né, questões de benefícios fiscais para empresas de tecnologia, planejamento tributário, programas de investimentos, empréstimos, assim como esse fomento que está sendo realizado a título de subsídio hoje, né, pelo Governo do Paraná. Então, a gente tem estudado esse edital, feito os processos para alguns dos nossos clientes por aqui, e por isso a gente se propôs, né, a fazer essa troca de ideias, tanto em relação a essas reuniões aqui pelo Meet Google, quanto em relação ao nosso grupo de WhatsApp, para ter algumas trocas em relação a outras startups, empresas de tecnologia que possam ter dúvida quanto ao processo, e aquilo que a gente já entendeu do edital, ou já passou por aqui pela nossa experiência própria, a gente está prestando justamente essa consultoria gratuita aqui para conseguir fazer com que mais startups do nosso grupo também consigam aí ser selecionadas para o edital, né? E também está fazendo frente, né, parte desse grupo aí, o Patrick, que é o CEO da Driva. A Driva é uma startup que conseguiu o recurso do Anjo Inovador em 2023, então tem algumas questões mais práticas, né, que o Patrick passou em relação ao próprio processo ali de levantada de documentação, apresentação, mesmo a prestação de contas, né, que está sendo feita agora, e que ele consegue trazer algumas trocas mais ricas aqui para a gente, né, do sentido de empreendedor que está fazendo esse processo e das dúvidas que possam ocorrer. Então, no nosso primeiro webinar participaram ainda o Thiago e o Gabriel, né, que fazem parte da coordenação mesmo do Estado do Paraná, do programa Anjo Inovador. Nesse primeiro webinar a gente falou sobre os principais pontos do edital como um todo, e essas reuniões estão gravadas, né, para quem ainda não teve a oportunidade de assistir, está no YouTube, está vinculado ao nosso grupo de WhatsApp também. E na segunda reunião da semana passada, a gente falou mais especificamente sobre as documentações que precisariam ser levantadas, né, separadas ali para fazer o processo de anexo de inscrição mesmo. E hoje, que é a nossa terceira reunião, e que já está bem próximo aí, né, ao prazo de inscrição, então encerra na próxima segunda-feira, dia 27/5, a gente vai deixar mais aberto realmente para as dúvidas práticas ali no processo de preenchimento de documentação, do que vocês possam estar com algum tipo de dificuldade, né, para finalizar essa documentação que tem que ser protocolada aí o quanto antes, dentro do que a gente já tenha passado por aqui dentro da nossa expertise e também da leitura do edital que a gente puder ajudar, a reunião vai ser utilizada nesse sentido. Então, a gente vai fazer assim como nas outras reuniões, o processo de levantada de mão aqui para as dúvidas, então vocês podem ir levantando a mão aqui pela mãozinha do Meet Google mesmo, né, que eu vou abrir a fila e pela ordem que forem sendo feitas as levantadas, a gente vai respondendo as perguntas. Então, vocês já podem ir levantando a mão para quem tiver alguma dúvida. E enquanto eu vou abrindo a fila por aqui, o Patrick só vai falar um pouquinho conosco também em relação a como que está o processo da Driva de 2024, né? Então, a Driva conseguiu o recurso em 2023, não é impeditivo fazer um novo projeto em 2024, e aí o Patrick vai comentar um pouquinho para a gente como que está o processo ali e alguns pontos de detalhamento de preenchimento também. Fala pessoal, tudo bem? Então, acho que tá todo mundo na correria aí para terminar o edital, né? É igual a barrinha do Windows que a gente vai atualizar, que é em 90%, ele não termina, né? Mas vai dar tudo certo. Do nosso caso, eu só queria chamar a atenção para duas coisas que acho que podem ajudar vocês também. Depois a gente pode até mandar para vocês aí o documento, se for necessário. Primeiro ponto até que a gente ficou em dúvida, não sei se tem mais alguém em dúvida, que é com relação ao plano de aplicação, que dele fala que tem que ser, não sei se estão vendo minha tela já, mas... Sim, Então, que tem que ter uma planilha de orçamento preliminar para, tipo, entender como é que a compatibilidade de custos, né, especialmente nesse ponto. Não sei vocês, mas no nosso caso é basicamente recursos humanos, né, a gente, para o time, a gente está trazendo aqui o valor que a gente estimou para cada pessoa, e daí para cada vaga, a gente trouxe uma análise de mercado. Então, a gente colocou um print de vagas, assim, de uma pessoa de back-end, por exemplo, quanto que está valendo no mercado. E a gente também trouxe a tabela da CCT, que é o sindicato, que dita mais ou menos o valor salarial ali, né, por cargo, tá? Que é o sindicato que a gente está fazendo parte, né, hoje em dia, com tecnologia.
E daí acho que isso aqui a gente entende como parte desse item de valores, né, para comprovar o valor. Acho que, não sei vocês, mas eu mesmo estava em dúvida como é que a gente ia fazer isso, e foi assim que a gente fez. Se alguém tiver alguma outra ideia aí, pode ser legal compartilhar. Outra coisa que a gente fez que ajudou é que essa tabela é super chata de preencher e difícil, né, digamos, não sei se alguém mais teve dificuldade, enfim, como é que faz as metas, as etapas, os objetivos, a gente fez uma tabelinha, que a gente fez o cálculo daí de as tarefas, número de horas, a quantidade de meses, início e fim, né, as fórmulas de percentual e o valor de contrapartida e total a gente fez por hora. Então, a gente calculou o número de horas necessário para a tarefa e a gente fez uma média de quanto custa a hora do time de dev ou do time de marketing no projeto. E a gente multiplicou as horas pela média do consolidado aqui para fechar a conta, né? Então, talvez possa ajudar alguém também aí que esteja precisando. Depois a gente manda eu vou deletar, né? Mas posso mandar daí a tabela se alguém precisar, tá bom? Acho que era mais ou menos isso. Dani, não sei se tem mais algum ponto que você acha legal do que a gente falou para compartilhar. Uhum. Eu acho que um ponto de dúvida ali que chegou no WhatsApp mais cedo também foi como foi preenchido as contribuições não financeiras, sabe? Se quiser comentar um pouquinho, Patrick, como vocês fizeram para a Driva, né? Ah, boa. Esse também é outro ponto. Deixa eu só achar aqui. Para ser bem sincero, eu não preenchi essa parte ainda da contribuição não financeira, tá? São os itens que são ações não financeiras serão suportadas no projeto pela empresa proponente, né? Eu não preenchi ainda. Inclusive, é um dos últimos pontos que eu não preenchi. Uhum. O que a gente fez foi a contribuição científica e tecnológica, né? Que a gente colocou um pouco das vagas que a gente está abrindo com o time de tecnologia e da proximidade nossa com as instituições de ensino do Paraná aqui para tentar, enfim, fomentar a pesquisa, né? Mas foi. Legal. Já estou na reta final, então, do Ah, processo de inscrição. estamos em 95%. Aí falta terminar o pitch, revisar o plano de trabalho como um todo e acho que já quer subir durante amanhã ou na sexta, né, o documento. Mas é o que eu falei, assim, então finalmente parece que não acaba, não sei vocês, mas é bastante coisinha que tem que fazer. Esse mesmo nem tinha reparado, você falou assim, condição não financeira eu não preenchi ainda. Uhum. Mas é bom ponto. Bom, vai dando uma ansiedade também, né, chegando aí no final do processo em relação a dar tempo de tudo. Aqui com relação aos processos que a gente tem conduzido pela Audipex também, né, hoje e amanhã a gente vai utilizar mais para revisões finais, então, em relação a melhorar a redação de plano de trabalho e elaborar as documentações complementares ali também que geram pontuação, mas toda a parte documental mesmo que precisa ser anexada por lá já está certa, assim, né, e ficou como dica nossa para vocês correrem quanto antes com isso, assim, né, em relação à parte de alteração contratual e CNDs, para que se eventualmente tiver algum ponto que precise correr atrás, que demore um pouquinho da análise dos órgãos competentes ali, não deixe para a última hora mesmo, né? Foi solicitado aqui no grupo também pelo Eduardo o modelo de declaração, né, da não empregar menores e tudo mais, a gente mandou no nosso grupo de WhatsApp agora essa declaração como anexo, então acho que já vai resolver por ali. Agora eu vou abrir a fila aqui, então. Rodrigo, você pode fazer a sua pergunta, por favor. Bom dia, tudo bem? Seguinte, na parte de habilitação jurídica, tem a questão de ato de nomeação em termos de posse. Isso seria fazer uma declaração mais contrato social, ou só o contrato social ele supriria essa argumentação? Quem que está sendo responsável pelo projeto de vocês no teu caso, Rodrigo? Isso. E você é o sócio mesmo, né? Eu sou sócio, aí no contrato lá ele consta, né, que é a parte administrativa, enfim, é tudo eu que preencho, né? Ah, legal. Então, nesse caso, a gente tem protocolado ali, né, anexado só o contrato social mesmo, que é o que já vincula que você tem habilitação para fazer esse tipo de processo, né? Eles abriram em 2 campos distintos, porque tem algumas situações que vão habilitar procurador, alguma questão nesse sentido que não seja necessariamente o sócio. Mas como você é o sócio da empresa, anexando o contrato social ali nos 2 campos já vai ser o suficiente. Não, mas aí que tá, eu tenho 2 sócios, né? Quer dizer, eu e outro sócio, né? Mas quem é o administrativo, no caso, sou eu. Então, já super demanda, né? Super a demanda. Tá, e outra questão seria lá, consulta os sistemas de penalidade ao CADIM. CADIM, ok, tá certo, né? Então, seria a CND estadual ou mesmo o print do CADIM lá, dizendo que não tem. E aí, onde é que ele fala sobre as penalidades? No caso, isso seria as trabalhistas? Penalidades em qual item? É lá o penúltimo no mesmo da habilitação jurídica.
seria que eu numerei ele como 13, seria o penúltimo. Eu vou abrir aqui só para conseguir visualizar o ponto que você está enviando, tá? Então, no item de irregularidade fiscal mesmo, né? Não, a de habilitação jurídica, Daniel. Habilitação jurídica, item Isso. 13. Isso. Consulta o sistema de CADIM estadual, é isso, né? Não, mas tem ali, ó, sistemas de penalidades e o CADIM. Aqui o que foi feito, né, nesse ano e no ano passado foi justamente a busca no CADIM, se tinha algum débito da empresa. No caso de não ter algum débito, ele não emite um PDF ali na tela, né, tem o print que possa ser tirado. Mas o que vai comprovar essa regularidade estadual que está sendo solicitado nessa linha é a própria CND estadual. Então, por isso que na prática a gente está anexando a CND estadual nesse item do CADIM e também no item de CND estadual em si, né? Ah, perfeito. Então, eu vou colocar os dois. Então, eu vou gerar um PDF, então, da tela ali, dizendo que está fora, e mais, então, a CND, né, estadual. Perfeito. Seriam essas Exatamente. minhas dúvidas, Daniela. Obrigado. Imagina, Rodrigo. Seguindo aqui com a levantada de mão. Natália. Oi, pessoal, bom dia. Eu tenho algumas dúvidas, mas eu acho que elas são rapidinhas da gente responder. Eu vi que o Patrick mostrou ali a tabelinha de contratação que ele vai fazer ali de pessoas, e aí me surgiu uma dúvida se você colocou quando esse recurso vai ser alocado ou se essa informação você está dando no cronograma de desembolso. Quando o Por recurso vai exemplo, pode falar. você colocou lá que você vai contratar um dev, uma pessoa de marketing, uma pessoa de vendas. Aí você colocou essa informação macro ali no plano de aplicação e no cronograma de desembolso, quando que essas contratações vão acontecer? Eu não especifiquei quando vão acontecer, eu coloquei isso com base no custo da hora. Então, provavelmente vão ter pessoas nesse projeto que a gente vai aplicar agora que vão ficar só 12 meses, não dos 18, por exemplo. Então, eu fiz a conta por horas, mês a mês, e no plano de trabalho inicial, que é o item antes, vem logo antes, né? Que é Sim, tá a planilha ali, né? da planilha, eu coloquei de forma macro quais são os recursos que vão ser necessários, né? Principalmente em headcount, assim. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas sim, a tabela é onde vai ter mais a questão temporal, assim, onde que vai colocar o recurso, com base em qual meta que vai ser alocado, né? Entendi, tá bom. E outra coisa que você mostrou também que me gerou um pouco de dúvida foi em relação ao preenchimento da contrapartida, que aí eu também já emendo com a minha outra pergunta, que eu sei que tem lá escrito no edital que a gente pode alocar o recurso em contratação de terceiro, tecnologia, pessoas e eventos, mas me gerou uma dúvida, por exemplo, investimento em marketing, mídia paga, se isso está sendo aprovado, se não está, porque a gente colocou até uma parte disso no plano de trabalho, mas aí ontem também a gente teve uma outra conversa e falou assim, não sei se é uma boa colocar isso, não, talvez usar contrapartida. Aí eu fiquei, meu Deus, quando que eu sei que eu posso direcionar a parte da grana que está lá de contrapartida para o que eu vou executar e quando eu posso pegar de fato do investimento ali. Esse é um bom ponto, assim, Natália, porque até no nosso primeiro webinar que o Thiago estava presente, isso foi discutido, assim, quando a gente faz a leitura do edital, não tem nenhum ponto explícito falando sobre essas despesas de marketing, assim mesmo, né, ele fala ali sobre pessoal, viagens, diárias, locação de equipamentos, mas ele não fala sobre marketing. Mas, em uma dúvida que foi feita no nosso primeiro webinar, o Thiago, que estava aqui presente, ele falou que seriam aceitas desde que justificadas, né, que seriam necessárias ali para o processo as despesas de marketing. Particularmente nos processos que a Audipex tem conduzido por aqui, a gente tem evitado colocar coisas que não estão explícitas no manual, ainda que tenha acontecido em alguma conversa, assim. Então, acho que parte, assim, de uma decisão interna de vocês, se teriam outras questões mais explícitas, assim, que vocês poderiam alocar, mas reforçando o que o Thiago trouxe, no outro edital, eles aceitaram isso desde que justificado, né? Beleza. Imagina. Foi isso, gente. É isso mesmo. E só complementando um pouquinho ali da sua primeira dúvida, Natália, sobre o item 11.6 do cronograma de desembolso,
ficaram algumas dúvidas também em relação a como seria o preenchimento, e não está claro no edital e nem no plano de trabalho como deve ser preenchido ali, né? Mas o que a gente tem feito, particularmente por aqui, é só colocar de forma descritiva mesmo quais serão as parcelas que a gente vai receber em qual data, assim. Então, no caso do projeto que vai ocorrer em 12 meses, seriam 4 parcelas, né? Porque os valores entram de forma trimestral. E aí, qual é o valor que vai entrar, né? Nesse cronograma de desembolso e em qual data? Então, dessa forma que a gente está apresentando ali no item 11.6, não está claro se eles esperam uma tabela, algo mais robusto assim, mas a gente fez desse formato só para ter uma troca de ideias por aqui, tá bom? Obrigada, Natália, pelas contribuições. Ana Freitas. Então, Lene, só aproveitando ali que você já mandou o modelo de declaração, só para confirmar, precisa de ter alguma autenticação cartório, alguma coisa assim, ou só a assinatura digital, enfim, bastaria? A gente tem feito esse processo só com assinatura simples, mesmo com certificado ou digital. No ano passado foi aceito dessa forma, nesse ano a gente está seguindo no mesmo formato e não é especificado em nenhum momento que isso deve ser registrado, né? Então a gente está entendendo que só assinatura simples vai ser suficiente, Ana, para essa declaração e para outros itens ali que precisa de assinatura, né? No edital também ele fala que são aceitas assinaturas digitais, então já nos leva a crer que não passaria por essa parte de cartório e tudo mais, né? Tá bom, obrigada. Imagina, Ana. Vitor? Pessoal, a gente tem alguns detalhes diferentes no quesito links para protocolo, né, direto no site da secretaria, que algumas dos critérios que a gente precisa subir, alguns dos documentos, não estão abrangidos nos links. Né? Ano passado, por exemplo, a gente tinha o link para protocolar quais eram os documentos de comprovação dos critérios de aprovação, esse tipo de coisa. Vocês têm uma orientação, alguma coisa específica para que a gente faça esse ano, ou a gente pode ir dando um jeitinho ali conforme for dando o tamanho dos documentos, né? A gente vai juntando tudo, coloca um pouquinho em um pouquinho em outro. Boa, Vitor. Então, o que acontece? No ano passado, como você trouxe, tinha um campo específico chamado Outros, que a gente colocava essa documentação complementar, assim, que foi criada pelas empresas, né? Esse ano eles não disponibilizaram esse campo. Então, o que a gente tem orientado é o seguinte: nos itens específicos ali que são solicitados, né? RG, CPF, CND, contrato social, e anexando só o que está sendo solicitado por ali mesmo. E aí, com relação à documentação que gera pontuação, por exemplo, base de currículos, plano de marketing comercial, plano de inscrição, LGPD e tal, é fazer um compilado de PDFs e colocar isso na sequência do plano de trabalho. Ou seja, você vai preencher todo o seu plano de trabalho, vai converter em PDF, que é o formato que aceita lá no processo de inscrição, e na sequência você colocaria essas documentações complementares que não teriam um campo específico para anexo, mas que estão escritos no edital que contam pontuação, e por isso o pessoal está trabalhando nessa documentação, assim, né? Então essa tem sido a nossa orientação, tá bom, Vitor? Perfeito. Tem algumas documentações específicas mesmo que também não tem espaço, como se eu não estou enganado, a própria certidão falimentar, né, que eles exigem que seja lançado no edital para aprovação do projeto, porém não tem campo específico para isso. Tem um campo específico para ela, no item 3, habilitação jurídica, parte 12, comprovação de regularidade fiscal, trabalhista, falimentar, junto à Seguridade Social. Então, nesse campo que você coloca falimentar. Perfeito. Daí junto tudo no mesmo PDF, faz um compilado ali, né? Perfeito. Obrigado. E aí, só aproveitando a dúvida do Vitor, né, sobre o anexo dessas documentações, quando a gente foi fazer o processo na prática aqui, a gente viu que para algumas linhas estava dando aquela mensagem de PDF superior ao tamanho permitido, sabe? E aí, a solução que a gente encontrou por aqui foi utilizar aquela ferramenta que tem na internet mesmo de comprimir PDF, que aí ele reduz um pouco a qualidade, mas fica nítido ali e tal. E aí, fazendo isso, funcionou para subir o PDF. Então, tá toda a informação que está sendo solicitada lá legível, mas só diminuindo esse tamanho realmente para conseguir anexar o documento pela limitação de tamanho, só para ficar essa dica também do que a gente fez por aqui e funcionou. Juliano? Oi, Daniela, tudo bem? Tudo bem, e você? Bom dia a todos. A dúvida tem um pouco a ver com o que você acabou de dizer, né? Tem alguns arquivos complementares que quando a gente vai anexar, tem 10, 15 páginas, por exemplo, então o receio é que o arquivo fique muito pesado.
A gente poderia trazer, por exemplo, parte do documento e ele completo via hiperlink para que possa consultar ele fora do plano de trabalho, por exemplo? Uhum. É Essa situação, permitido? essa situação, Juliana, foi até levantada na nossa última reunião e alguns colegas viram, né, como uma solução colocar o hiperlink para não ficar um documento muito extenso. Não existe previsão sobre isso no edital, né, para a gente falar se é previsto, se não é, mas a solução que a gente tem encontrado aqui, particularmente internamente, é colocar um quadro sobre esses itens da pontuação no final ali do plano de trabalho Um e anexo, vincular né? quais são os anexos, sabe? Então, Entendi. a gente vai colocar o link, mas a gente também vai colocar o documento aberto para garantir, assim, sabe? Mas é super excesso de zelo nosso, assim, também não tem um caminho exato previsto no edital, assim. Entendi, tá. Só para a gente pensar em soluções aqui, tá bom? Obrigado pela questão. Imagina, Juliana. Mais alguma dúvida, pessoal? Luciana? Oi, bom dia. Desculpa, não estou conseguindo abrir a câmera, acho que eu estou com muitas planilhas abertas, viu, Patrick? Tudo bem, Luciana? Tudo certinho. Vou aproveitar, já que o Patrick mostrou ali o plano de trabalho, no item 4.1, ali da contrapartida, ali que eu estou em dúvida em relação, porque é o nosso 5%, né? Então, é ali que eu colocaria um valor menor, é só para ver como que se o meu entendimento está certo. Legal. Então, assim, a gente tem o item... Desculpa, Patrick, não sei se você ia falar ou acabei respondendo. Não, pode responder, eu vou só mostrar o que eu fiz, daí você vê se tá no caminho. Então, o Patrick vai compartilhar aí a tela, né, que tem o item 4. No item 4, ele é separado em 3 bloquinhos. O primeiro, o recurso que vem do estado do Paraná, que o Patrick colocou ali, né, 250 mil. O item 4.1, a parte que é da nossa contrapartida, que é necessariamente ali, né, pelo menos os 5% em cima do valor que foi solicitado, nesse caso 250 mil, 12.500. E no último quadrinho, que é o 4.2, o totalizador desses dois valores, né. Então, vai ser o recurso total que a gente vai utilizar para o Paraná Anjo Inovador é 262.500 aí no caso do Patrick. Então, dessa forma que foi preenchido. A gente estava falando com uma colega antes, né, de começar aqui oficialmente, que existem essas colunas de outras despesas de custeio e a coluna de investimento, né? E aí é importante observar que existem algumas previsões no edital para cada uma dessas colunas. Ou seja, as despesas que podem ser diretamente atribuídas ao processo são aquelas que a gente já discutiu bastante ali, né? Mas despesa com CLT, PJs, diárias, locação de equipamentos. Mas existem outras despesas mais de cunho administrativo, mais de cunho de apoio a algumas questões. Eles chegou a colocar custos financeiros e contábeis, por exemplo, numa parte do edital, que podem ser preenchidos nessa coluna de outras despesas com custeio, dentro do que está delimitando no edital. O Patrick ali, por exemplo, preencheu tudo em investimento, e eu acho que isso acaba trazendo uma segurança um pouco maior para o processo, porque o investimento quer dizer que está sendo utilizado para o core final ali, né, para o objeto final ali de todo o projeto. Então, a contratação de pessoas, desenvolvedores que vão trabalhar no processo e tal. Porque despesas administrativas, muitas vezes as nossas empresas já têm essas despesas, e aí a gente colocar ali pode ficar um pouco subjetivo do que estaria atribuído com o processo ou não, né? Então, eu só recomendo de quem for utilizar essa coluna de outras despesas com custeio, observe no detalhe no edital quais são as limitações e o que pode ser utilizado para não acabar correndo algum risco em função desse preenchimento, assim, né? Valeu, obrigada. Imagina, Luciana. Cassiano, você ia fazer alguma pergunta? Sim, minha mãozinha sumiu 2 vezes. Bom dia a todos. Tudo bem? Eu acabei entrando 15 minutos depois, não vi o plano de trabalho do Patrick ali, que era o ponto, acho, principal para mim hoje. Então, uma coisa que eu senti foi o tamanho do arquivo de 1 mega. Então, a parte de compressão, eu não sabia se ia virar um zip, e daí o zip não seria aceito. Então, é algo que a organização deveria pensar para deixar um tamanho maior ali, para a gente não ter tanta dificuldade. Outro ponto, assim, algumas colunas ali de percentual no plano de trabalho, eu fui preenchendo, depois eu li o crivo ali de legenda, eu vi que eu errei, né? Daí eu corrigi. Então, se a gente preencher de forma equivocada em algum ponto do plano de trabalho, isso a gente consegue ajustar ou isso pode inviabilizar a nossa proposta, né? Essa é uma questão. Uhum.
Então, com Ah, relação ao item 11.4 ali, né, onde a gente coloca quais são as metas que foram formadas no item 11.3, abra as etapas, menciona ali qual que é a unidade, né, seja horas, dias que a gente entende que vai ficar para aquele processo, existem 2 percentuais, né, um percentual em relação a essa unidade que está sendo utilizada, né, então se eu utilizei 200 horas, 600 horas nesse item, o quanto isso representa das horas totais que eu estou prevendo para esse projeto, né? Existe uma outra coluna de percentual orçamentário e financeiro, que é qual o recurso que eu estou entendendo que está sendo aplicada para cada uma dessas etapas do processo também, né? Então, basicamente, é fazer uma regra de 3 em relação a essa linha da etapa versus o recurso total, né? Que no caso do Patrick, ele seria os 262.500, para entender o quanto essa linha de etapa representa tanto do ponto de vista financeiro quanto de execução do projeto ali mesmo, né? Mas eu concordo contigo, Cassiano, que essa tabela ela não ficou tão clara, né, em relação a como deve ser preenchido os campos, ainda que tenha algumas legendas ali, gerou dúvida para bastante aqui dos nossos colegas, né? O que a gente observou no ano de 2023 é que teve um campo ou outro que eles não receberam exatamente, até porque não tinha uma estruturação desse sentido, né, no formato que eles esperavam, e tiveram algumas documentações complementares que foram sendo apresentadas na sequência, assim, né. O próprio Tiago chegou a falar no primeiro webinar que a gente fez, que esse plano de trabalho, ele não é e não deve ser algo escrito em pedra, assim. Então, isso é algo que vai ser modificado ao longo do processo, dos 12, 18, 24 meses que essa empresa escolher. Então, eu acho que, óbvio, né, a gente tem que preencher isso da melhor forma, de forma que faça sentido ali com todas as outras partes do plano de trabalho, mas é algo que, ao decorrer do processo, também vai poder sendo modificado, obviamente, justificando isso, né, para os coordenadores em relação ao motivo, né, de um recurso estar sendo alocado de forma X ou Y, né. porque a parte do orçamento ali no final, eu até entendi quanto de orçamento tem a ver com o total, né? De cada etapa ali. Mas na outra, que é o IE, que é a etapa do projeto, eu acabou vindo em sequência. Então, a primeira etapa, 2%. Quando fizer a segunda etapa, vai somar as duas e vai ter 7% do andamento do projeto. Até o último, que vai ser 100%. Então, eu fui acrescentando esse percentual conforme a realização de cada etapa ali. É mais ou menos isso? A forma com que a gente entendeu aqui foi de informar qual o percentual que aquela etapa significa, digamos, 20%, 9%, 10%, de forma que no final o totalizador feche o 100%, sabe? Então, cada uma das etapas somando 100%. Então, Tá. Então, acho que está certo ali. E outra da certidão falimentar. Nesse item, eu tirei uma certidão, e eu não sei se é só ela que é a trabalhista. Onde que eu acho esses links da falimentar? a gente colocou aqui no grupo, eu vou só refrescar puxando para baixo. Você está no nosso grupo, né, Cassiano? Eu vou colocar ele aqui para baixo para você conseguir localizar os links. É o que vocês mandaram com os links, eu segui tudo e tirei tudo. Você chegou a fazer a parte que é solicitada para o cartório? Tem um último item lá que a gente tem que solicitar um boleto para o cartório, ele envia esse boleto, aí tem a da falimentar. Falência, concordata e execução judicial. Falência eu tirei, já saiu, já estou com ela. Então é essa mesmo, essa que vai na linha de falimentar. Mas daí a falência está em outro item, né? Essa falimentar, ela está no item 3, né, do checklist, item 12. 3, habilitação jurídica, item 12, comprovação da regularidade fiscal, trabalhista, falimentar e junto à Seguridade Social. Então, nessa linha que deve ser aplicada essa certidão que você recebeu do cartório. Pois é, o item 13 eu estou em outro edital, só pode? Porque esse item está lá na habilitação jurídica. Isso, na habilitação jurídica, na 12ª posição do que é solicitado ali de documentação. A 6.5.1, habilitação jurídica. É que lá em cima ele abre 7 campos.
né? São 7 etapas do processo. Na etapa 3, que é a de habilitação jurídica, é solicitado para anexar RG, CPF, comprovante de residência, contrato social, e o antepenúltimo item seria essa certidão falimentar. Pois é, eu tô com outro edital aqui. O meu edital finalizados, Paraná, Anjo Inovador 2024. Eu posso mandar um print ali no grupo também de qual que é essa telinha? Tá, por favor. Aí acho que fica Não, mais não claro é para você conseguir isso, localizar. tirar tudo e às vezes anexar errado ali, sabe? Mas tá bom, obrigado aí pelas colocações. Imagina, Cassiano. Tá? Obrigada. Gisele? Bom dia a todos. A minha dúvida, na verdade, eu já preenchi, né? Só quero ver se de repente eu preciso alterar pelo que eu ouvi há pouco. A respeito do percentual, eu peguei o percentual total do projeto e não em horas. Ele ficou errado dessa forma? Com relação a essa parte do item 10, você está perguntando? Do cronograma? Isso. Isso, do item 11.4 aqui plano de trabalho sintético do projeto, cronograma de atividades. Ali com relação à unidade, a gente decidiu colocar isso em horas, né, dentro dos nossos processos por aqui, mas não é uma definição em edital ou na legenda, por exemplo, né? Acho que aí é como cada um vai conseguir dividir da melhor forma a etapa em relação ao seu processo. Essa unidade foi uma que a gente encontrou que se conseguiria dividir as horas trabalhadas ali pelos profissionais e tal, mas é uma das alternativas, né? Ah, entendi. Então, se eu deixar da forma que está, também está correto. Aí, desde que atenda ali os outros critérios, né, de estar fechando os totalizadores, acho que... Beleza, obrigada. É a medida que melhor caracteriza, né, como o Patrick sublinhou ali. Obrigada, Gisele. Roberto? Roberto fez a levantada de mão para a pergunta? Eu esqueci um ponto, não sei se enquanto o Roberto não entra. A gente só vai seguir a ordem aqui, Cassiano. Tem o Pedro aí na sequência é você, tá bom? Pedro? Ok. Desculpa se já foi perguntado, é que tá difícil um pouco acompanhar todas as informações, mas a questão do orçamento ali. Eu tenho uma questão que a gente está treinando uma inteligência artificial, se eu coloco um valor ali de custo de infraestrutura para treinamento dela, e aí eu acho uma outra solução que sai com orçamento inferior ou superior, eu faço aporte, eu posso mudar isso depois ou isso pode me dar algum problema no futuro? Pode mudar depois, o pessoal chama de mudança do plano de trabalho. Eu não fiz nenhuma mudança no meu plano de trabalho do ano passado, mas eu vi empresas que estão do Anjo Inovador 2023 que estão perguntando exatamente isso, assim, tipo, mudaram algumas coisas, a gente quer reajustar. Tem um processo de assinatura de volta do termo, mas a princípio é algo que, pelo que eu tenho visto nos grupos, é viável, tá? Não é algo em pedra, não pode ser maleável depois, só dá um trabalhinho de, novamente, ter que assinar uma documentação e dizer para o Estado o que vai ser feito dali para frente, né? Ótimo, tranquilo. E digamos que o meu projeto ele já tem um capital em caixa ali. Eu preciso colocar ele no orçamento ali ou eu não coloco ele? Por exemplo, que tem que pôr a contrapartida, né? Eu coloco uma contrapartida equivalente ao capital que eu tenho em caixa do projeto ou não? A contrapartida, a gente está usando 5% do total e geralmente, assim, depois que as empresas que passarem, depois eles pedem para comprovar esse dinheiro. Daí o que o pessoal faz? A gente abre uma conta do Banco do Brasil, não precisa fazer nada disso agora, assim, só para o projeto, e a gente deposita esse dinheiro lá. Então, digamos, a empresa deposita esse dinheiro lá e o governo faz o depósito dele na mesma conta para ter, tipo, uma conta só para o projeto, né? Mas, basicamente, são 5% ligado ao edital. Ótimo, mas meu projeto, o orçamento dele, ele tem que ele tem que funcionar dentro do orçamento do valor que eu vou receber, mais a contrapartida minha. Isso daí tem que contemplar o meu projeto inteiro. Isso. Ah, ok, beleza. Muito obrigado. Pode ser mais que 5%, tá? Não é 5 é o mínimo. Ah, beleza, entendi. Muito obrigado, Patrick e Daniela. Imagina. Acho que foi até um ponto, né, Patrick, no ano passado, se teria
alguma pontuação se colocasse mais do que 5 vantagem, mais do que 5% de contrapartida, mas foi informado pelos responsáveis assim que não, então acho que colocando ali na limitação, atendendo o recurso já é o suficiente, né? Obrigada, Pedro. Beleza, muito obrigado. Cassiano? Eu acho que eu sou um pouco repetitivo nesse ponto, que já foi falado bastante. O contrato social aí, realmente eu contabilizei, nos informou uma coisa totalmente fora do mercado, né? Que é 70, 90 dias para fazer. Paguei R$ 1.200 para contabilizei, e realmente eu vou anexar o meu contrato atual e anexar a declaração assinada pela Contabilizei dos pontos que eu vou alterar no contrato social. A versão nova, acredito que isso não vai acontecer, né? Uhum. E outro ponto é assim, eu estou com um orçamento de R$ 88.000 pela Ambev, que esse projeto que eu vou inscrever é via parceria com a Ambev. O escopo era de 600 mil, então eu vou juntar os 88 com os 250 e tentar fazer algo mais enxuto. E como que eu poderia me expressar ali dentro do plano de trabalho com essas informações? Uhum. Com relação ao valor que você vai colocar de contrapartida nesse item 4.1 mesmo, né? Então, ali onde o Patrick tinha mostrado que colocou os 2.650, você colocaria esses 88 mil, que é o que você pretende aportar por parte da empresa na conta do Banco do Brasil. E aí, em relação ao cronograma, a forma com que você vai utilizar, plano orçamentário, você precisa fazer com que o recurso feche com esses valores, né? Então, você utilizando, por exemplo, os 250 mil do governo, mais os 88 que você aportaria como contrapartida, os valores que você está mencionando ali no orçamento que vão ser utilizados, tem que totalizar esses 338 mil, dividido pela quantidade de meses que você solicitar, né? Mas eu não consigo colocar 12.500 de contrapartida e só colocar no plano de trabalho que eu teria esses 88 como apoio, alguma coisa para não ficar amarrado, vai que dá algum rebuliço ali, e se não aconteça, eu não teria os 88 mil da minha parte, né? Então, eu pensei, vou colocar 12.500 e na descrição do método, do projeto, eu coloco que eu tenho também esse recurso para complementar, né? Pode ser, né? Uhum. Eu não vejo nenhum impedimento de você colocar isso descrito mesmo no teu plano de trabalho, né? Ali no plano de trabalho, assim, na parte que é descritiva, não tem muito certo e errado, né? A gente pode contar a história que achar que vai fazer mais sentido assim. Mas aí é importante que nesse item 4.1, então você coloque só o que efetivamente, né, você pretende colocar, e aí o restante você coloque mais como descrição em algum lugar que você acha oportuno ali do plano de trabalho, né? Obrigado. Imagina. Eu não sei se o Roberto ainda tem a pergunta a ser feita, que a mão continua levantada. Senão a gente segue com... Aqui aparece para mim como baterias e energias. Daniele, bom dia. Bom dia. Meu nome é Sandro Moreira e a minha pergunta é sobre os critérios e a pontuação. Aqui fala sobre o item 5, mínimo produto viável e também a comprovação de contratação da equipe. Nós temos uma equipe terceirizada e para esse projeto eu não quero, assim, ter contratá-los só para o projeto, entende? Eu queria saber como que vocês querem que vincule isso. A situação do mínimo produto viável no plano de trabalho, que a gente cita ele, e também a folha de pagamento. Se tem, não dá. Com relação ao item 5 ali da pontuação que você citou, que é o MVP, a gente está citando no plano de trabalho mesmo como isso pode se aplicar para a empresa, né? E com relação às pessoas, tem um quadro no plano de trabalho, só deixa eu pegar aqui a numeração certinha, que a gente fala quem é a equipe do projeto, né? É o item 10. Então, ali no item 10, você precisa relacionar quem são as pessoas, a formação, e-mail, telefone, né? E aí que vai entrar quem que vai ser o teu time realmente que vai executar esse projeto, né? Aí você tem que avaliar que parte disso vai ser CLT, que parte disso vai ser PJ, né? Limitada ali também a questão dos 40% que é previsto no edital, né? Mas eles podem ser contratados para esse projeto ou contratam eles como PJ, MEI?
Eles podem ser pessoas ativas já dentro da empresa, tanto CLT quanto PJs, e também existem empresas que estão colocando como pessoas a contratar. Então, pretendo contratar um dev com o valor do recurso que vai ser recebido, por exemplo, né? É possível botar como freelancer também a pessoa? Essa é uma modalidade de contratação comum também, né? A definição formal para isso é PJ, né? Então, o contrato de prestação de serviços de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica seria o que representaria ali a comprovação de freelancer, né? Daniela, porque às vezes tem pessoas que são contratadas como freelancer sem serem PJs. Existe essa opção também, essa possibilidade, por isso que eu pergunto, entendeu? Porque assim, para ter uma comprovação de vínculo, se eu estou recebendo um serviço de uma pessoa jurídica, eu preciso ter um contrato de prestação de serviço PJ para PJ. Se eu estou pagando uma pessoa física a partir do meu CNPJ, ou ele é um CLT, ou ele é um estagiário, ou eu estou pagando ele como autônomo através de um RPA e recolhendo os impostos. Então, essas são as formas previstas pela legislação e que poderiam ser comprovadas nesse edital, né? Qualquer coisa mais informal, né, que esteja numa situação de mais informalidade, aí não vai acabar não conseguindo comprovar esse vínculo num edital como esse, né? O RPA atende essa questão de freelancer. Eu mesmo já atuei como freelancer e recebia através de RPA, mas perfeito. Mas pelo que eu entendi da tua resposta para Inove Mais, você vai mencionar a equipe, mas você não precisa comprovar um contrato existente. Você pode mencionar que vai contratar depois, certo? Para aquelas que você já tem o vínculo, você comprova o vínculo. Para aquelas que você vai contratar, você informa ali que vão ser contratadas, né? Exato. Se você já tem algum contrato, seria importante colocar o contrato, até para fazer o vínculo. E conta como currículo também, né? Acho que tem um item que é validação de currículo. A equipe multidisciplinar vai ganhar pontos com isso. E o único cuidado, pessoal, são os 40%, tá? Então, para quem tem, acho que é bem natural nesse mercado, a gente, de tecnologia, ter muita gente com PJ, tem um limite de 40% com terceiros aí, que tem que ficar bem atento para não passar batido. Beleza, Luciana? Para encerrar, por favor. Só um minutinho. Só para encerrar, o item 10 ali fala do investimento, se ela recebeu algum aporte. A gente tem um projeto com a Secretaria de Ensino, Tecnologia e Inovação, 7, tá? Com a AGUNI. Isso aí conflita, nós temos que dizer se esse projeto está em curso? O que as empresas têm utilizado nesse item 10 ali do quadro de pontuação é caso eles já tenham recebido algum tipo de investimento, apresentar o contrato em relação a esse processo, assim, né? Então, o contrato que recebeu investimento, de que forma que vai ser utilizado e tudo mais. Então, se você possuir alguma documentação em relação ao investimento, o aporte financeiro que a empresa já recebeu, essa comprovação de vínculo ali que eles pedem no item 10 para somar aquele 1 ponto ali, né? Legal, respondido. Obrigado. Obrigada a você. Luciana? Na linha aí do que a gente estava falando da equipe, no caso, a contratar, aí até o Patrick trouxe algo importante, né? Patrick, se você puder compartilhar a tela, porque assim, eu tenho pessoas que eu ainda não contratei porque eu não tenho a demanda. Então, nesse caso, eu poderia colocar o nome das pessoas a contratar ou eu colocaria só o cargo? Essa é uma boa pergunta. Eu não tenho a resposta, eu posso falar o que eu fiz, tá? Eu tenho, acho que a situação na minha empresa é bem parecida. Eu tenho parte do time CLT dentro de casa, que eu vou alocar no projeto, eu coloquei o nome deles, a formação e tudo mais. E tem pessoas que a gente vai contratar caso a gente passe no edital. Daí, nesse caso, eu coloquei as vagas, que a gente vai abrir, qual que é o cargo, qual que é a faixa de expectativa salarial, mas eu coloquei dentro da equipe a contratar, nesse caso, sem nome, né? Ok. Juliano? Acho que o Patrick praticamente antecipou a resposta, né? Que nós temos hoje a equipe do projeto atual, que alguns são orientadores do projeto, né, como tutores e conselheiros que fazem parte do time. Esses também entram também na composição do time, né? Mesmo que não tenha uma contraprestação financeira a priori. Seriam os sócios, Juliano? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Tem os sócios e tem os que são coordenadores, né, de partes do projeto, né, que são tutores, orientadores, que prestam serviço como mentoria também, né, que não tem uma contraprestação financeira, mas fazem parte do time. Eles também entram no time, nesse caso? Sim, entram no time de currículo, com experiência, com know-how, currículo. E outra coisa que o Patrick falou, que eu achei muito bacana, que com parte do projeto a gente também contemplou equipe a ser contratada.
né? Então, isso também é citado no projeto, lá dentro dessa parte. Ele falou muito bem ali que não precisa necessariamente colocar, deixar nominal, mas mostrar ali que existe um investimento de pessoas que são CLT e parte que vai ser freelancers, né, que entra na parte de desenvolvimento também. Eu acho que é isso mesmo, né, Patrick? Pelo que eu entendi, né? É isso que eu estou fazendo. Se está certo Legal. ou errado, eu não sei, mas Não, mas eu acho que faz muito sentido, porque com investimento eu vou contratar pessoas jurídicas e pessoas que freelancem, né, que faz tá dentro da cota lá dos 40%, a parte de tecnologia e desenvolvimento, enfim. Beleza. E do ano passado teve muita empresa que foi exatamente isso. É que esse ano está mais estruturado o cronograma, plano de trabalho. né? Mas ano passado tem muita empresa que, quando colocou o time, colocou só os sócios e está contratando tudo esse ano para executar o projeto ali em 12 a 18 meses. Entendi. Show de bola. Obrigado. Obrigada, Juliano. Vitor? Opa, algumas perguntas. Com relação à alocação de recursos, como, por exemplo, em critérios como compra de computadores, infraestrutura, e investimento, por exemplo, igual a gente comentou agora há pouco, sobre marketing digital, investimento em ads, enfim. Esses gastos a gente conseguiria alocar eles como despesas de custeio, ou a gente teria que colocar esse tipo de custo com relação à contratação de PJs, por exemplo? Uhum. Então, os itens que são apresentados de forma clara ali, despesas que podem ser vinculadas, é pagamento de pessoal, serviços de terceiros, diárias, passagens e locação de instalação e equipamentos. Então, com relação a essa questão de equipamentos, no ano passado estava escrito até de forma mais clara isso, que não poderia ser um item de imobilizado, ou seja, aquisição de um equipamento que vai ficar com a minha empresa. Então, a forma com que eles escrevem ali no edital, Vitor, é locação e instalação de equipamentos diretamente relacionados à pesquisa. Então, não é uma aquisição e sim uma locação, né? E com relação às outras despesas de custeio, tem um item no edital que ele fala mais especificamente sobre o que pode ser utilizado em relação a isso, e está mais voltado a despesas administrativas, algumas questões de testagens ali, e não é citada, pelo menos de forma explícita, a questão de marketing. Era isso que a gente estava respondendo até um pouquinho um tempo atrás para a colega, né, que o Thiago mencionou na primeira reunião que justificado poderia ser utilizado, mas não é o item que existe essa palavra explicitamente escrita no edital, sabe? Entendi, Daniela. Com relação a comprovações de critérios, tem alguns pontos ali, como, por exemplo, o alvará, que tem pequenas empresas que não estão no Inova Simples, que o Inova Simples tem uma cláusula que permite que elas não tenham alvará, mas tem empresas que foram formadas há menos de 6 meses e que ainda não têm alvará. Isso, você acredita que é um impedimento direto a participação delas no projeto? Não tem nenhum item que a gente precisa anexar o alvará em si, Vitor. Qual que você está considerando para essa questão? Ah, tá. Deixa eu puxar aqui. E em algum momento ele pede a conta de consumo da empresa, assim, uma energia elétrica, contrato de aluguel, alguma questão nesse sentido, mas não é pedido o alvará propriamente dito, sabe? Ah, ótimo. Talvez eu tenha pego, então, o critério errado aqui. Era esses 2 pontos, a comprovação tanto de compra de equipamentos e marketing, né, quanto esse ponto aí. Obrigado. Imagina, Vitor. Pedro? Na questão na contratação de freelancers ali, eu não sei, ainda estou estudando como é que eu vou fazer essa questão do orçamento, mas o pessoal que desenvolve, a gente é uma empresa de desenvolvimento de software e a gente criou um produto e esse produto criou a própria empresa. Eu posso colocar o contrato entre essas duas empresas ou pode ter algum impeditivo ali? É melhor eu transferir o pessoal que está trabalhando no produto para a empresa que está participando do edital em si? Uhum. Se você tiver um contrato entre a tua empresa e uma outra pessoa jurídica que está prestando esse serviço, vai ser o suficiente para comprovar esse vínculo de PJ, assim, né, de prestador de serviço terceiro. Independente dos sócios serem donos das duas? Não tem esse critério no edital, né? Se teria algum impedimento, eu acho que eles não vão tão a fundo nesse critério, mas assim... Não recomendo, né? Vamos falar assim também. Mas o cuidado também, Pedro, de qualquer maneira, dá para você contratar os próprios sócios ou trazer gente de fora, mas de qualquer maneira, cuidado com a opção de volta, com os 40%, tá? Porque a maior parte do recurso é para seletista ou coisa do tipo, então tem que pensar já nesse ponto, todo mundo aí, porque só PJ não vai passar. Claro, pode deixar. Mais uma última dúvida agora é a questão de freelancer. Eu tenho pessoal que presta serviço para minha empresa, que é freelancer e não é do Brasil. É possível trazer esse tipo de coisa? Ou ele vai entrar só no 40%?
não tem nenhuma, a gente não localizou, pelo menos no edital, nenhum impedimento para contratação de mão de obra estrangeira. Mas, de qualquer forma, você teria algum contrato, né, alguma fatura, um documento aí com essa empresa, se você tiver, né, você vai conseguir comprovar esse vínculo e atender ali o requisito, né. Mas são freelancers que são profissionais liberais, sem empresa, sem CNPJ. Aí você vai ter a dificuldade de comprovação de vínculo, né, nessa linha do que a gente estava falando com o Francisco, né, que ou é CLT, ou é estagiário, ou tem um contrato de prestação de serviço, e no final da linha, se for um autônomo, tem que ter a emissão de RPA, para recolhimento dos tributos, né. Entendi, eu nem sei o que isso significa, mas muito obrigado aí. O RPA é um recibo de profissional autônomo. Então, sempre que uma pessoa jurídica faz um pagamento para uma pessoa física que não tem um vínculo trabalhista, é obrigatório emitir um RPA, que é um documento, né, onde estão os dados ali do pagador, recebedor, e são recolhidos os impostos sobre essa prestação de serviço, por ser um profissional autônomo. Show de bola, vou correr atrás disso aí. Muito obrigado, Daniela e Patrick. Só para complementar aí, Daniela e Pedro, se a pessoa for de fora do país, eu acho que não tem problema. O que acontece depois do caso você passe no digital, tem acho que a cada 2 meses ou 3 meses tem que comprovar os gastos. Daí tem que anexar todos os comprovantes de paguei, sei lá, X reais pro Pedro, cadê a nota fiscal, cadê os documentos que comprovam esse vínculo, esse pagamento, imposto e tudo mais. Então, se o pessoal está fora do país, vai ter que emitir algum tipo de invoice, todo esse processo. Importante se atentar ao processo de prestação de contas também. Pessoal, a gente está caminhando para o final aqui já, né, do nosso horário proposto, então a gente vai responder as perguntas do Alisson, Gisele e Vitor, que já fizeram a levantada de mão, e aí caminhar para o encerramento. Alisson? Oi, pessoal, bom dia. Eu só tenho uma dúvida sobre a questão para desenvolvimento de software também. Se precisar de serviços de hospedagem para hospedar o sistema e tal, é o mesmo parâmetro que usa se fosse usar a parte do marketing? Então, comprovar que vai precisar desse serviço e aí o valor é tanto, né? É mais ou menos nessa mesma linha, igual se fosse para o marketing? Alisson, de novo, assim, né, para software, não tem contratação de softwares, né, não tem nenhum ponto no edital explícito sobre o recurso poder ser utilizado para a contratação de softwares, assim, né. Então, ainda que nessa primeira conversa do marketing, o Thiago falou que se justificável ali poderia ser apresentado, é uma linha que eu, Daniela, preferiria usar o recurso para algo que já está explícito no edital, assim, sabe, pessoas ali e tal. Tá, só um comentário sobre esse ponto, Alisson. Na verdade, uma modalidade que é muito comum, cara, o que a gente chama de software as a service, que a pessoa contrata um software e paga um serviço como se fosse um valor mensal. Se você quiser, a gente até conversa depois, cara. Minha empresa faz isso, a Immobile, ela faz isso, a gente é autorizada pelo Google, é Google Partner, e a gente poderia, de repente, fazer essa modalidade de contratação, onde você pagaria como um serviço, né? Poderia ser, de repente, uma parceira, uma subcontratada tua aí, né? Sim, aí você disponibiliza a hospedagem para poder hospedar o software que a gente vai estar desenvolvendo. Isso. E na nuvem mais segura do mercado, né? Que é do Google, né? Sim, sim. Tá bom, obrigado, valeu. Regina, Gisele? A minha dúvida é a questão da pesquisa de valor a ser pago para o prestador de serviço. Como que eu faço essa pesquisa? Porque eu preciso anexar lá, né? Uma das dúvidas que eu tenho, outra ali. E outra questão é a questão dos 40%. No caso, por exemplo, se eu preciso de 6 pessoas para tocar o projeto, pelo menos 2 têm que ser CLT? Beleza, vamos por partes então. Com relação à sua primeira dúvida ali, que se refere à parte dos orçamentos, né, que é solicitado em um dos itens, foi um item com bastante dúvida, assim, do pessoal, porque, por exemplo, se eu vou comprar um produto, eu faço um orçamento com 3 fornecedores, coloco ali, tá tudo certo, né? Agora, quando se trata de contratação de pessoas, eu vou contratar um CLT, eu vou contratar um PJ, eu não tenho necessariamente um orçamento com essas pessoas para eu colocar por ali. Então, à medida que a gente entendeu, um caminho que a gente entendeu para justificar, foi o que o Patrick mostrou ali como exemplo, de mostrar, por exemplo, convenção coletiva de trabalho, então qual que é o piso salarial para aquela vaga que eu estou querendo contratar, ou mesmo vagas divulgadas no mercado, né? Para eu contratar um desenvolvedor hoje, o salário aí de mercado está em X, e aí colocar print, fonte disso no plano de trabalho para conseguir justificar que o valor que você está incluindo no seu orçamento está de acordo com o valor que é praticado no mercado. E com relação pode falar. Eu peguei as pesquisas que eu fiz, até printei as telas, né?
porque eu já trabalhei já com o Tribunal de Contas, então eu tenho uma noção mais ou menos como que funciona. Eu peguei ali do Indeed, Glassdoor, eu acho que é o outro, e o vagas.com. Uhum. É esse o caminho Tá. que a gente tem encontrado para a parte de pessoas mesmo, né? Não está explícito que é dessa forma no edital em nenhum lugar, mas é um caminho que a gente encontrou para conseguir justificar que está dentro do mercado. E com relação à sua segunda pergunta ali da limitação dos 40%, que você tem que levar em consideração, na verdade, é o recurso total. Então, exemplo, o Patrick tem ali um recurso total de 262.500 no processo dele, 250 mil do governo, mais a contrapartida. Então, 40% disso é 105 mil reais. 105 mil reais é o que você vai poder pagar de PJs. O restante não pode superar, né, essa limitação, e aí tem que estar com CLT, estágio, ou as outras linhas ali de diária, passagens, locação de equipamentos. Beleza, muito obrigada. Imagina, Gisele. Vitor? Sobre o último critério que eu queria comentar, é a comprovação com relação a ter faturamento, ou renda, na verdade, ter lucro suficiente para poder se manter da startup. Tem uma startup comigo que ela está fazendo esse processo, ela está aberta há menos de 6 meses, ele era de um ramo de uma empresa, de um grupo de empresas que já está ativo há bastante tempo, então não tem essa comprovação contábil até o momento. Não dá para fechar balanço, o DRE também não sai, a gente só tem a declaração de faturamento, né? E essa declaração não é suficiente para a gente poder comprovar isso. Teria algum modo específico, algum jeitinho que a gente conseguiria mostrar, por exemplo, no investimento, alguma coisa assim com relação a esse custeio? Legal, Vitor. Tiveram algumas situações de empresas que ainda não têm balanço e DRE fechada, e em função do tempo de empresa assim mesmo, e o Thiago orientou na nossa primeira reunião que fosse realizada uma declaração assim mesmo, né? Então, em função do tempo da empresa, ainda não tem balanços e demonstrativos contábeis fechados. E aí, assim, ó, como complemento, o que eu faria, assim, no teu caso? Colocaria algum relatório gerencial que vocês tiverem mesmo da empresa, ainda que não seja um documento contábil fechado, né? Demonstrando aí qual é o faturamento, quais são as situações de resultado, investimento que eventualmente vocês tenham. Então, não necessariamente num formato oficial de demonstrativo contábil, mas que vocês tenham a boa fé, assim, de demonstrar quais são esses números da empresa, assim, né? Perfeito. Obrigado. Beleza? Tem uma última pergunta aqui só do Péricles, então a gente vai responder essa e aí vai finalizar. No caso ali dos itens de custeio de investimento, parece que não tem uma definição exatamente no edital, né? Eu ouvi, né, agora nessa reunião, você mencionar que é melhor colocar tudo como investimento, só que eles falam que é só sobre custeio que pode pedir, não é isso? É que não tem bem essa definição no edital. Péricles, não ficou tão claro ali, né, quais são as definições para o preenchimento, mas o que a gente entendeu? Lá no item 4 do plano de trabalho, na parte de investimento, é aquilo que é diretamente ligado ao projeto final da empresa, ou seja, vou contratar pessoas de tecnologia para desenvolver determinado software, projeto que eu estou desenvolvendo por aqui. E na coluna de outras despesas com custeio, ficariam questões mais administrativas, mais de apoio, que não estão necessariamente ligadas com o objetivo final, mas que às vezes elas são necessárias ali pelo processo, né? No edital eles chegam a citar em alguns momentos custos e despesas financeiras, contábeis, algumas questões nesse sentido. Então, não é que é impeditivo colocar algum valor aí nessa coluna, né? Então, você pode preencher ali, desde que atendido os critérios do edital, o que é despesa com custeio e o que é investimento. Especificamente, por caso do Patrick, o que a gente comentou é que foi preferível, né, numa estratégia do Patrick para a Driva, colocar tudo em investimento, porque é entendido que as despesas administrativas da Driva, elas já existiam antes desse projeto. Então, ele já tinha, sei lá, um sistema financeiro, um contador, uma sede, uma série de despesas ali que já existiam e que aí ele não vai preferir atribuir esse processo do projeto. Então, ele colocou os 250 mil reais em investimentos, mas é muito uma tomada de decisão interna, não é algo que esteja escrito para ser feito dessa forma, assim, né? A única recomendação firmada mesmo é que se for preencher em outras despesas de custeio, avalie o edital, qual é a delimitação que pode ser utilizada para esses itens. Não poderia colocar tudo como custeio, no caso? Não. Como despesas de custeio, é só essa parte mais administrativa e delimitada no edital. Investimentos seriam essas despesas que a gente está falando, como salário de pessoas, CLT, estagiários, PJs, locação de equipamentos. Essas despesas estariam ligadas diretamente ao investimento, né? Certo. Obrigado. Imagina, Péricles.
Pessoal, então deu o tempinho aqui, né, da nossa reunião. Obrigada pela